Uma questão tributária sobre a qual muito se fala, mas pouco se estuda, é a carga tributária no Brasil. Quem nunca ouviu alguém falar que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, ou que a nossa carga tributária é compatível com a de países muito mais desenvolvidos que o nosso, países que adotam o estado de bem-estar social, por exemplo, ou que estamos sufocados com a nossa carga tributária que impede o nosso crescimento econômico? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a carga tributária no Brasil, vamos analisar os fatores que são levados em consideração para sua aferição e também alguns mitos que acabamos ouvindo sobre ela. Para a nossa análise, nós vamos utilizar os dados dos anos de 2016 e 2017 que constam do relatório da Receita Federal sobre a carga tributária, divulgado em novembro de 2018. Considerando esses dados, temos que a carga tributária bruta no Brasil em 2017 era de 32,43%. O primeiro mito que a gente vai identificar aqui é que isso não significa que o brasileiro arca com 32,43% dos seus rendimentos a título de tributos. Não é isso que significa dizer o percentual da carga tributária. A carga tributária é um percentual do PIB. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região em um determinado período. Então, se a gente está falando do PIB do Brasil de 2017, a gente está falando da riqueza produzida com bens e serviços no Brasil nesse período. Então, quando a gente fala que a carga tributária foi 32,43%, não quer dizer que o brasileiro arque com esse percentual de tributos. Quer dizer que da riqueza produzida no Brasil em 2017, 32,43% era tributo. Por essa razão, a carga tributária pode aumentar ou diminuir por fatores alheios ao aumento ou redução da arrecadação tributária em si. Utilizando aqui esses dados, a gente vai ver que de 2016 para 2017 a gente teve um acréscimo na carga tributária de 0,14%. Nesses dados, é considerado aqui um deflator implícito de 3,78%. Se a gente for observar, a arrecadação tributária aumentou, na verdade, 1,4%. Só que o PIB também aumentou. O PIB aumentou 0,99%. E, portanto, o acréscimo na carga tributária foi de apenas 0,14%. Se o PIB tivesse reduzido, a carga tributária teria aumentado, ainda que a arrecadação tributária se mantivesse constante. O aumento do PIB faria com que a carga tributária reduzisse e uma redução do PIB faria com que a carga tributária aumentasse, ainda que a gente tivesse uma situação de arrecadação tributária constante. Quando a gente fala do aumento da carga tributária ou da redução da carga tributária, nós temos que analisar isso em contexto com a nossa evolução da economia, com o nosso crescimento econômico ou não, porque isso pode ter uma influência direta no percentual que representa a carga tributária, sem que tenha havido qualquer variação na arrecadação de tributos. Então, primeira lição: a carga tributária não quer dizer que é o percentual que as pessoas arcam de tributos em relação aos seus rendimentos, e sim o percentual de tributos que é representado no total das riquezas produzidas no país. Então não podemos dizer que arcamos com 32,43%. Além disso, também não podemos dizer que quando houve um aumento ou uma redução da carga tributária, houve necessariamente um aumento ou redução da arrecadação tributária. São fatores que podem ou não coincidir. Se fizermos uma comparação da carga tributária do Brasil com a de outros países, os países da OCDE, por exemplo, a gente vai ver que a maior carga tributária é a da Dinamarca, que é 45,9% do seu PIB, e a menor carga tributária é a do Chile, que é de 20,4% do seu PIB. No entanto, o que incomoda nós brasileiros não é o fato da nossa carga tributária estar próxima à média da OCDE, que é de 34,3%. Nós estamos até consideravelmente abaixo dela. O que nos incomoda é ter uma carga tributária superior à de países muito mais desenvolvidos que o nosso. E podemos tomar aqui como exemplo a Suíça, os Estados Unidos e o Canadá. Nós temos uma carga tributária acima da desses países. Os brasileiros não gostam de arcar com uma carga tributária compatível com a de países desenvolvidos e ter a prestação estatal que nós temos aqui no Brasil.
Será que é isso mesmo? Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que esse percentual ele não é sobre uma grandeza igual para todos os países. Esse percentual é em relação ao PIB de cada um desses países. Então, a carga tributária dos Estados Unidos é um percentual em relação ao PIB dos Estados Unidos. E a carga tributária do Brasil é um percentual em relação ao PIB do Brasil. Para a gente aprofundar aqui a nossa análise sobre a carga tributária no Brasil, a gente vai fazer uma comparação com esses 3 países, mas vamos levar em consideração também 3 outros fatores. O primeiro fator é o PIB de cada um desses países. A gente vai identificar qual o PIB de cada um desses países. Depois, o fator populacional. Qual é a densidade demográfica, qual é a população de cada um desses países, e aí a gente vai identificar o PIB per capita, o PIB por habitante de cada um desses países. E por fim, a gente vai verificar a carga tributária em relação a esse PIB per capita, ou seja, qual seria realmente o montante arcado por habitante, qual é o montante que cada habitante representa na carga tributária de cada um desses países. Considerando as informações do Banco Mundial, o PIB em dólar de cada um desses países em 2017 foi de aproximadamente, no Brasil, 2,06 trilhões, nos Estados Unidos, 19,39 trilhões, no Canadá, 1,65 trilhão e Suíça, 678,9 bilhões. Nessa comparação, o nosso PIB só está abaixo do dos Estados Unidos, que é muito maior do que os outros 3, mas ainda estaríamos à frente da Suíça e do Canadá. Só que se a gente colocar aí o fator populacional, ou seja, a quantidade de habitantes em cada um desses países, o panorama muda consideravelmente. Veja que o nosso PIB per capita é muito inferior a desses 3 países. O Canadá tem um PIB per capita mais de 4 vezes superior ao nosso. Os Estados Unidos quase 6 vezes superior ao nosso. E a Suíça mais de 8 vezes superior ao nosso. Ou seja, a Suíça tem um PIB bem menor que o nosso, mas também tem uma população infinitamente menor. Então, quando você vai dividir a carga tributária entre essa população, certamente a sua carga tributária será muito maior do que a nossa. Vamos identificar isso agora. Se a gente aplicar o percentual de cada uma das cargas tributárias ao PIB per capita de cada um desses países, a gente vai ver como no Brasil a gente vai estar com a carga tributária bem inferior do que a desses outros todos os países. Porque aí a gente está levando em consideração a comparação entre os PIBs e a comparação entre a população. Então, é muito difícil a gente fazer uma comparação de carga tributária para carga tributária, como a gente faz em relação à OCDE e como está no relatório da Receita Federal, sem considerar o PIB de cada país e o fator populacional. No Brasil, a gente tem uma população muito grande e um PIB que não corresponde a essa população se a gente for comparar com os países desenvolvidos, ou seja, com o PIB per capita dos países mais desenvolvidos que o nosso. Então eu acredito que, muito embora essa carga tributária em relação ao PIB seja muito utilizada pela macroeconomia e até no dia a dia pelo discurso político, ela precisa de uma análise mais aprofundada para a gente afirmar se realmente a nossa carga se aproxima à carga desses países mais desenvolvidos. Isso quer dizer que o desenvolvimento econômico é muito importante, ninguém tem dúvida disso, e que o nosso crescimento, o crescimento do PIB, por exemplo, pode gerar um efeito, a depender de outros fatores, de reduzir a carga tributária, ainda que a arrecadação tributária se mantenha constante. E por que a depender de outros fatores? Porque eu entendo, e aqui vai a minha opinião pessoal, que o problema não é a carga tributária global, ou seja, não é esse percentual que a arrecadação tributária representa em relação ao PIB, mas sim a composição da carga tributária. Vamos colocar aqui um gráfico com a composição da carga tributária no Brasil. A gente vai ver que a tributação da renda representa 19,22% da carga tributária e a tributação da folha de salário 26,12%. Mas a tributação sobre bens e serviços representa 48,44%. O problema dessa composição não é só o reforço da desigualdade, como já explicamos em um outro vídeo sobre a progressividade, vou deixar o card aqui para vocês, mas também o entrave que ela representa ao crescimento econômico.
Diante disso, eu poderia afirmar que o problema da carga tributária, o entrave ao crescimento econômico, não é a carga em si ou o nível da carga tributária, mas sim a sua composição. Se a carga tributária está principalmente voltada para bens e serviços, isso significa dizer que o nosso crescimento econômico vai gerar também um aumento da carga tributária, porque o PIB vai aumentar e a arrecadação tributária também vai aumentar. Se, entretanto, a nossa carga tributária estivesse mais voltada para a renda, como acontece com os países mais desenvolvidos, talvez a nossa carga não fosse um entrave tão grande ao crescimento econômico como a gente ouve falar no dia a dia. E talvez até a arrecadação tributária fosse mais simplificada, não fosse tão complexa como é atualmente. É claro que há outros fatores que interferem tanto no crescimento econômico como na arrecadação tributária, mas uma conclusão que a gente pode extrair aqui é que a carga tributária voltada para a tributação de bens e serviços pode sim servir como um entrave negativo para o crescimento econômico. Em relação à composição da carga tributária, vale a pena a gente trazer aqui novamente a comparação com os outros países da OCDE. Podemos perceber que em 2016 o Brasil passou a ser o país que menos tributa a renda em comparação com os países da OCDE. Além disso, em relação à tributação de bens e serviços, nós ficamos em terceiro lugar, atrás apenas da Hungria e da Grécia. Mas se a gente for pegar a carga tributária da Hungria e da Grécia, a gente vai ver que elas são consideravelmente maiores que a do Brasil. Então, esse percentual, se a gente for considerar em percentual em relação à carga tributária global, certamente o Brasil estaria à frente também desses países. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais tributa bens e serviços e é o país que menos tributa a renda em comparação com os países da OCDE. É importante esclarecer que a gente não está aqui defendendo a carga tributária no Brasil, nem dizendo que ela é muito alta nem muito baixa. Veja que a gente não fez nenhum juízo de valor em relação à carga tributária no Brasil. O objetivo do nosso vídeo foi fazer uma análise crítica a respeito da carga tributária e ao que se fala sobre a carga tributária no Brasil e também demonstrar que vários fatores podem interferir nesse percentual que a gente tanto conhece como carga tributária. Eu espero que essa abordagem tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões. Um abraço a todos e até a próxima!